Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos comentar o filme O Hobbit, de 2012. Como os outros comentários que temos aqui no canal, esse vídeo está repleto de spoilers. Se você nunca assistiu essa obra-prima do Peter Jackson, eu sugiro que vá primeiro assistir e depois venha ver o vídeo. Dito isso, você fica por sua conta e risco. Bem, eu estava assistindo ao Hobbit agora no início de 2026. Eu não sei quantas vezes ao certo eu já assisti, reassisti esse filme, e aí me veio a seguinte ideia para trazer aqui um comentário para o canal. Qual era a expectativa que as pessoas tinham em 2012, quando o Hobbit foi lançado? E aí eu próprio me peguei perguntando o que eu esperava. Como a maior parte das pessoas, quando nos anos 2000 saíram lá os três filmes, a trilogia inicial do Senhor dos Anéis, eu nunca nem tinha ouvido falar em J.R.R. Tolkien. Nunca tinha lido nenhum dos seus livros e acredito mesmo que não fazia parte do meu universo cultural. E aí, claro que, como todo jovem, na época eu tinha 20 e poucos anos, eu fui bem impactado pelos três filmes. A partir daqueles três filmes, eu me vi imerso em todo aquele universo de magia, de uma história épica, da eterna luta do bem e do mal, de aspectos psicológicos muito interessantes dos personagens, como por exemplo Gollum, enfim, toda aquela carga que o Senhor dos Anéis nos trouxe. E quando chegou 2012, eu me lembro que eu assistia bastante aos trailers e assistia bastante ao trailer do Hobbit, ficava bastante impactado e criei uma expectativa muito grande. Mas a expectativa que eu criei é que o Hobbit seria mais ou menos como o Senhor dos Anéis. Isso é um grande erro. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje nesse vídeo, que é o erro de se tratar o Hobbit como o Senhor dos Anéis. E quais são as diferenças das duas obras? O Senhor dos Anéis, basicamente, é uma obra de aventura épica. Ela fala da própria relação de toda a Terra-média e de todos os povos que existiam na Terra-média enfrentando um grande mal, que era Sauron e todos os seus asseclas e aliados. O Hobbit, ao contrário, ele vai se focar basicamente na figura do Bilbo Bolseiro e na dos anões, tendo o Gandalf como intermediário. Então, essa é a primeira grande diferença. O Senhor dos Anéis é uma história épica, é uma aventura épica. Ali nas mãos do Frodo, a gente tem todo o destino de um mundo. Aqui, não. No Hobbit, é uma história mais regional, mais pitoresca e com mais tons de humor. A gente observa que lá no Senhor dos Anéis, o Frodo, aos poucos, vai se tornando cada vez mais sombrio pela própria influência do Anel sobre ele. O próprio grau de dificuldade vai aumentando até se chegar e defrontar, confrontar, na verdade, o Sauron. Né? Aqui não. O Bilbo ele ainda tem um tom mais leve, mais jocoso, mais humorístico. E ele é basicamente uma pessoa que difere lá do Frodo, porque o Frodo não queria participar daquela aventura. Ele meio que foi levado a participar daquela aventura porque foi designado como portador do anel. E aí ele aceita carregar um fardo. Já aqui, o Bilbo escolhe por si mesmo essa aventura. Lembramos que quando ele acorda e os anões já tinham ido embora, ele decide assinar lá o contrato e participar da empreitada lá do Thorin Escudo de Carvalho. Quer dizer, o Bilbo sempre teve esse lado mais aventureiro. E o Frodo não. O Frodo sempre foi o cara mais caseiro mesmo. Então, essas são algumas das diferenças. Uma outra diferença diz respeito a que no Senhor dos Anéis você tinha centenas de povos diferentes. A gente pode, inclusive, se for expandir aqui,
chegar a milhares de povos e etnias diferentes. Aqui não. Aqui tudo se foca em torno da figura dos anões. E aí a gente tem uma história de pertencimento. Os anões já tinham um local que conquistaram para morar, mas eles queriam recuperar a Montanha Solitária. Não tanto por conta do ouro que estava lá, mas porque havia sido tomado deles pelo Smaug, que é o dragão. Então, tem aqui uma história de pertencimento, tem uma história de êxodo, uma história de um povo que fica vagando e que decide em determinado momento que, apesar de todas as dificuldades, vai confrontar o seu destino e vai retomar aquilo que é seu, aquilo que lhe pertence, aquilo que foi construído pelos seus antepassados, com tanto trabalho como é o caso lá dos anões. Então, esse é um grande erro quando você vai assistir o Hobbit, achar que é alguma coisa parecida com o Senhor dos Anéis. E acho que foi esse o grande erro que as pessoas tiveram ali em 2012. E por isso algumas se frustraram um pouco, né? Porque chegaram para ver uma obra como O Senhor dos Anéis. E se encontraram ali em uma jornada formativa e de recuperação. Formativa para o Bilbo. Você percebe que o Bilbo que sai da casa dele do condado e o Bilbo que volta para a casa dele no condado são completamente diferentes, porque ele participou da jornada, ele participou de todos os arcos, e por isso foi uma história formativa. Assim como para os anões, mesmo com os sacrifícios que ocorreram, foi uma jornada de recuperação daquilo que eles tinham perdido e que precisavam recuperar. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, eu peço aquele básico que toda pessoa que produz algum material para o YouTube pede. Um like, um compartilhamento. Ficamos por aqui. Até uma próxima oportunidade.